recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura. E eu sou o Vilto Reis e hoje eu estou aqui com ela, Cecília Garcia Marcon. Eu mesma. Que é uma tiete do livro que nós vamos falar hoje. Não tanto do livro quanto da autora, mas da autora bastante. E eu sou a Cecília Garcia Marcon e eu tô aqui simplesmente pra dar fanboy mesmo. Eu não tenho nenhum propósito avaliativo neste cast. E eu tô aqui com mais uma pessoa aí que é amigo da pessoa que escreveu o livro. Eu só queria dizer isso. Oi, eu sou o Jefferson. Eu não sou a Brody, que nem a Cecília disse. Eu conheço a Luísa, ela é super gente fina. E é isso aí, gente. Então tá, gente. Hoje nós vamos falar sobre De Espaços Abandonados, o novo livro de Luísa Geisler, que, né, provavelmente ela já tá quase lançando o próximo, né? De tanto tempo que demorou pra gravar esse podcast. Ai, e ficou se enrolando. Exagero. Mas nós vamos trocar uma ideia aí sobre esse livro, que eu já vou dizer de cara, eu não consegui terminar de ler, mas foi por falta de me programar melhor, tá? Essa foi a razão, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre esse livro. Nesses recadinhos do 30 Minutos, aqui comigo, seu editor Luiz Beber. Voltamos depois de alguns dias, pessoal, e isso é só para reforçar o quanto hoje o 30 Minutos depende do apoio de vocês através do Padrim e através do PicPay, pois hoje a única forma da gente conseguir manter o podcast mesmo é com a presença de vocês aqui com a gente. Então, se vocês gostam do projeto, quiserem ver ele continuando, vocês vão no 30min.com.br, o nosso site, onde a gente tem os vários podcasts lá, e você vê lá como pode fazer para ajudar a gente também. Esse 30 Minutos em especial foi possibilitado por conta que a editora Companhia das Letras mandou pra gente exemplares do novo livro da Luísa Geisler. Não estamos ganhando nada mais por conta disso, mas uma vez que eles mandaram os exemplares, achamos justo fazer um episódio também. No caso, o Jefferson já tinha um exemplar dele, porque ele pegou com a própria Luísa no lançamento, então acabamos tendo um exemplar a mais. E decidimos que o mais certo a fazer é sortear esse exemplar aqui pra vocês, que nos apoiam, que nos escutam toda semana. Então eu gostaria de agradecer a nossa apoiadora Maiara Sirico por estar com a gente já há tanto tempo, e dessa maneira vamos mandar ali esse agradinho para você, Maiara. Responda seu e-mail, confira seu e-mail para que a gente consiga combinar tudo direito. E tem mais um recadinho bem legal, pessoal, do nosso ouvinte Jorge de Barros. Ele, que é escritor e quadrinista, se juntou com os autores para fazer uma história de quadrinhos colaborativa, a Frankenstein 200, justamente homenageando os 200 anos da publicação da obra de Mary Shelley. Então eles juntaram 6 narrativas inéditas que trazem uma releitura desse livro ali, ampliando a mitologia das histórias de ficção científica e horror. Para viabilizar que esse livro seja publicado, eles estão com um projeto na Catarse, um projeto de financiamento coletivo. Então todo o leitor que quiser colaborar com a construção desse Frankenstein vai poder ali ganhar também seu exemplar e também garantir PDF e seu nome na obra como um dos colaboradores. Então, gente, dê uma conferida no Catarse Jorge de Barros, ele está na última semana, então se você pensar em ver, já acabou a chance, você tem só mais 3 dias para dar aí uma conferida e apoiar, e o Jorge prometeu que, fechando o Catarse dando certo, ele manda um presente bem legal aqui pra gente sortear para os nossos ouvintes. Dá uma conferida, veja um projeto do Jorge, o Frankenstein 200, o link é catarse.me/Frankenstein com K _200, mas também vai estar aqui na publicação. Se você é um ouvinte também for lançar seu livro, um projeto desses, pode vir falar com a gente, que a gente achando o projeto legal, você garantindo que a gente também vai poder dar algo aqui pros ouvintes, né? A gente divulga aqui o projeto de vocês, tá legal? Mais uma vez, um muito obrigado a todos que nos escutam, muito obrigado à Companhia das Letras, e vamos falar do novo livro da Luísa Geisler.
só porque ele tem um filho pequeno agora, ele fica usando esse card, entendeu? Como se isso fosse desculpa pra uma pessoa não ter tempo. Mas eu nem falei. Como se isso fosse desculpa. Eu assumi a culpa e disse que o problema foi... Eu sei, meu amor, eu tô sendo irônica. Eu poderia ter usado isso, né? Só uma pergunta, quantas horas sono dormindo, Vilto? Tu pode reduzir, tu sabe, né? Se tem 1 hora menos de sono, é bem-vindo. Faz parte, gente. Dormir pros mortais. Mas vamos lá. O novo livro da Luísa Geisler, né? Ela já tinha lançado 3 outros livros. A gente já falou sobre elas em outros podcasts, acho que todo mundo já meio que conhece um pouco, quem acompanha o nosso podcast, conhece a história da escritora, e eu acho que talvez a gente não precisa se deter muito nisso, né? Não sei o que vocês acham. Acho que quem tiver, depois ficar curioso pra falar um pouco mais da Luísa, pode ouvir os outros episódios nos quais a gente falou mais detidamente sobre isso, para que hoje a gente possa focar um pouco mais nas discussões do livro mesmo, né? Então aí tem outros episódios, pra quem não conhece tanto da Luísa ficar curioso, pode ir lá caçar e tal. Muito bem, então a gente pode pedir uma sinopse do Jefferson? Com certeza, Jefferson. Esse é o livro mais fácil de fazer sinopse, hein? É uma sinopse, me dá uma sinopse. O Jefferson da sinopse fica bem mais legal. Yeah. Tá, agora que vocês ouviram aquela vinheta, filha da puta, é bem fácil explicar o livro, porque não dá pra fazer bem uma sinopse. Eu lembro que ela... Eu vou tentar usar as palavras da Luísa no lançamento aqui em Porto Alegre. Tem uma história, teoricamente, que é a história da personagem principal, que é a Maria Alice, que vai atrás da mãe dela na Irlanda. E só que o livro não é exatamente sobre isso. É sobre isso também. Digamos, esse seria o fio condutor, de alguma forma, das 3 partes. Mas o livro fala mais sobre pessoas, relacionamentos e basicamente pessoas brasileiras na Irlanda. Acho que é isso, tá bom? Eu não concordo com essa sinopse, mas serve, né? Mas sinopses do Jefferson, né, gente? Tá, mas então qual que é a sinopse, Cecília? Não, é porque tem uma parada que é o seguinte: a Maria Alice, quando ela vai pra Irlanda, ela não vai à toa, ela vai porque a mãe dela foi dada como morta, e os indícios que ela, como hora a hora temos um Sherlock Holmes aqui, descobriu, indicam que a mãe dela pode estar na Irlanda. Então ela vai com um propósito bem específico pra lá, não tem nada a ver com o que ela diz pra si mesma, do motivo pelo qual ela vai, não tem a ver com uma coisa autoexploratória, de se encontrar e descobrir quem ela é, ou de encontrar um Leprechaun, não é nada disso. Ela vai porque, tipo, pode ser que minha mãe esteja lá, ela tá sumida, as pessoas estão achando que ela morreu e tal, tem que resolver essa bosta aí, que a véia tá louca, entendeu? É tipo isso. Eu discordo da discordância da Ceci, porque quando eu falei da pessoa se descobrir, eu não tava falando especificamente dela, eu tava falando dos outros personagens que aparecem, que é um monte, é uma caralhada. Inclusive é um livro de 500 páginas, então tem uma caralhada de personagens. Mas eu acho que também ela passa um pouco por isso, e eu discordo um pouco, e inclusive foi isso, eu lembro das pessoas discutindo isso, que ela vai especificamente pra Irlanda pra buscar a mãe dela, porque é o que tá, por exemplo, no começo do livro, mas tu chega num ponto, tu vai conhecendo a vida da Maria Alice antes, e ela meio que quer fugir de alguma coisa, assim, não fica bem claro no começo, quando chega mais pro fim. Tudo bem, mas a razão que ela dá é essa, né? Ela não é uma coisa aberta, que é uma viagem de autoconhecimento, ou nada disso. Esse que era meu ponto, entendeu? Ela vai pra lá e a justificativa que ela dá é: tô indo buscar minha mãe, falou, valeu, tchau. E depois, conforme você vai percebendo que o interesse reduzido e né, assim, nas coisas nas quais ela se propõe, as confusões todas, causa agonia e pânico da vida cotidiana e tudo mais, a gente vai falar: Maria Alice, por favor, né? Por favor, tenha dó. Mas o que ela diz, a razão oficial, aqui tá no Zap pra galera, porque agora o oficial só que sai no WhatsApp, não é mesmo? A razão oficial é: tô indo ver minha mãe, falou, valeu, né? Peraí, tem uma coisinha ainda que a gente esqueceu de falar, eu assisto, que é o seguinte: ela rastreia a mãe dela, ou pelo menos ela acha que a mãe dela tá na Irlanda, porque ela acompanha blogs de pessoas que tiram fotos de lugares abandonados, que é daí que vem o título, e ela acha que uma dessas pessoas de um blog específico é a mãe dela, mas ela também não tem certeza. Isso é uma coisa que eu acho muito engraçada, pensando assim como plot do livro, porque é muito, pelo menos assim, eu lembro da primeira vez que eu ouvi sobre esse plot, eu achei muito implausível. E é engraçado que, por mais implausível que seja, mais, sei lá, esdrúxulo que possa parecer enquanto plot, é engraçado que isso realmente pode mover uma pessoa
pessoa a sair, sei lá, aqui do Brasil e ir pra Irlanda em busca de uma pessoa que supostamente já morreu, ou pelo menos estão dizendo que já morreu. É engraçado isso. Tá, a gente falou da personagem principal, mas eu fiquei com a sensação de muito... é outro livro, não tô dizendo que é mais um livro, que traz aquela coisa de tipo, personagem no cenário urbano, sozinha, isolada. Então, tipo, o que vocês acham, assim, dessa questão que eu acho que sempre aparece nos livros da Luísa, né? Meio, tipo, do isolamento urbano e de como ela se relaciona com outros personagens, etc, etc. Eu acho que isso tem a ver com a honestidade que a Luísa trata a própria realidade. Quem tiver curiosidade de ler entrevistas da Luísa, vai ver que ela tem uma pegada super autodepreciativa e de reconhecer que tudo é obra do caos e nada é friamente calculado e planejado, assim, sabe? Eu acho que essa honestidade dela, esse olhar honesto dela, leva isso, acaba aparecendo na obra. Se o que ela vive é isso, o que ela observa é isso que aparece. Acho que é uma coisa mais, talvez mais objetiva mesmo do que parece. Do tipo, o caos urbano e todas as suas outras implicações, que são diversas micromortes que a gente tem todos os dias, assim, sabe? Eu tenho a sensação de que é isso, assim, que o nosso caos cotidiano agora, o caos urbano agora, ele se reproduz em forma de várias mortes que a gente tem ao dia. A gente morre várias vezes todos os dias. De não saber como vai pagar boleto, de ter que esperar coisa, de ter gente chata falando com a gente, enfim, de todas essas situações. Eu acho que isso é uma característica geracional e contemporânea. Então eu acho que essa observação honesta do entorno acaba oferecendo a possibilidade da Luísa transmitir isso na obra. E eu acho que é isso que, já falei, eu acho que é isso que torna a obra da Luísa tão relevante, pelo menos do meu ponto de vista. Quem quiser o WhatsApp da Luísa, eu passo depois. Pedir pro bebê deixar nos comentários aí, tá? Mas falando sério. Nossa, que cuzão, você acha? Tem uma coisa assim que eu acho que eu queria pegar bem o fim da fala da Cis, que é uma coisa importante. Essa coisa meio de solidão urbana, eu acho que é meio. Acho que é meio implícito. A Cis já meio que explicou isso quando tu fala de cenário urbano. Mas eu acho que talvez a diferença da Cecília, a diferença da Luísa, principalmente aqui no cenário brasileiro, se a gente for pensar, não é nem o falar disso, ela fala de uma geração assim, bem próxima minha, do Vilto e da Cecília. E isso eu acho que faz muita diferença, porque não é, por exemplo, sei lá, tipo, o pai do Vilto é uma pessoa, sei lá, que já passou dos 60, os meus pais estão na casa dos 60, os da Cecília eu não sei, mas eu imagino que não deve estar muito longe se for mais novos. Não, meus pais estão nos 50. Minha mãe nem 50 tem. Mas tipo, eles estão mais próximos dos 60 do que da gente ainda, né? Com certeza, com certeza. E o tipo, por exemplo, de solidão urbana que eles têm, eu acho que é um pouco diferente da nossa, porque eles... e aí tá, por exemplo, quando a gente pensa de como a Luísa faz, até o tipo de linguagem que ela usa, etc., é engraçado pensar que, sei lá, tipo, ela mostra, por exemplo, assim, tem uma coisa que eu acho engraçada, o livro é bem fragmentado, e tu vê, assim, que ela tentou meio que incorporar as várias vozes, etc., mas ao mesmo tempo é engraçado ver que, sei lá, tipo, a nossa geração em especial com a coisa da internet, a coisa do novo milênio, somos o futuro chegou e a gente é o futuro, e puta que pariu, isso é o futuro, entendeu? Seria o diferencial, porque cidades, querendo ou não, sempre, quando tu vai ter ficção urbana, sempre vai ter essa coisa solidão e as coisas implícitas que a Ceci falou. Talvez a vantagem da Luísa seja falar isso de um ponto de vista, abre aspas, bem entre aspas, tá? Jovem, ou pelo menos novo, assim, que é bem, o que a Ceci falou, um meio desencanto, uma coisa meio autodepreciativa, uma coisa, sei lá, tipo, que não tem como levar a sério, porque ele já viu, por exemplo, e por isso eu usei esse exemplo, a geração dos nossos pais se levando super a sério, e isso não levou porra nenhuma, levou a gente, entendeu? E aí? Tem outra coisa que eu acho que aparece bastante no livro, e que, de novo, né, é uma característica da Luísa, que é a coisa, tipo, globalização, assim, as pessoas, elas transitam muito mais, assim, sabe? E dessa vez ela trouxe uma coisa diferente, que foi a Irlanda, assim, né? E eu queria sei lá, que vocês dessem, assim, alguns pitacos sobre como que vocês viram essa caracterização e também, tipo, a importância dessa coisa, tipo, cara, eu vou escrever um livro, eu sou um autor brasileiro, mas não preciso que meu livro se passe no Brasil, ele pode se passar, ele pode ter personagens brasileiros, mas eu também posso explorar outras coisas, né, e outras possibilidades. Eu acho que mais do que só o trânsito, existe uma marca que também é geracional e muito bem capturada, especialmente nesse livro, que é o desejo de transitar, a inquietação, né? Então você não tá muito feliz, você não sabe muito bem porquê, você busca outros lugares, você não sabe muito bem porquê, você também não se sente completamente confortável nesses lugares e você ainda não sabe plenamente o porquê. Então eu acho que essa é talvez uma das marcas mais fortes da nossa geração, porque a possibilidade de
de transitar e de circular, ela vem, como aparece bem no livro, cercada da frustração de ter que circular. Do tipo, agora eu não tenho mais desculpa. Tipo, se teve uma geração que tinha desculpa do tipo, mas se eu pudesse eu teria feito, eu não sou uma geração que tem essa desculpa, sabe? Porque agora parece que é muito mais fácil conseguir certas coisas. Então, por que raios eu não estaria conseguindo? Por que raios eu não estaria fazendo e andando e conquistando tudo? Então aí meio que gera essa ansiedade, essa inquietação, assim, sabe? Então acho que mais do que só a circulação, existe o desejo e a ansiedade pela circulação global, assim, o mais global possível. Além disso, eu acho que existe, de novo, uma questão, talvez, pessoal da Luísa, que é o fato de que ela fez parte dos estudos dela aí de pós-graduação, né, fez mestrado na Irlanda. Então tem uma relação com, de novo, com a proximidade, né? Eu sou meio chata com esse tipo de coisa. Eu acho que, não acho que é uma obrigação, Cecília, não acho que é uma obrigação que o autor escreva obrigatoriamente sobre lugares que ele conhece, ou que ele já viveu, ou nos quais ele vive. Eu não acho que existe essa necessidade de prisão. Mas eu acho que quando, por exemplo, se eu nunca fui, sei lá, pra Montreal. Se eu começar a escrever uma coisa de Montreal, a chance disso ficar artificial é muito mais elevada, é um risco muito maior que eu tô correndo do que se eu escrever uma história falando sobre Campinas, São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, cidades que eu conheci. Porque existe uma questão que é o aprofundamento do que eu tô fazendo. Então, não é só descrever a paisagem, ou só descrever o que as pessoas comem, ou entrar no Google e olhar o que as pessoas estão fazendo nas ruas, entende? Eu acho que existe uma coisa que é estar presente e imerso naquele lugar por tempo suficiente para entender as dinâmicas sociais, como funcionam, né? E como elas dialogam entre si. Então, eu acho que, nesse sentido, não é obrigatório, claro, que se passe no Brasil, mas eu acho que ter um distanciamento muito grande pode acabar criando uma narrativa artificial, né? E eu acho que a Luísa, quando escolhe a Irlanda, estando num contexto em que estudou na Irlanda e tudo mais, ela acaba conseguindo fugir dessa cilada aí. É a forma que eu vejo. Antes de falar, assim, eu queria só discutir uma coisa rapidinho da última coisa que vocês falou. Eu sou meio contra essa coisa, assim, tipo, ultra mimética, que vocês falaram de, tu precisa estar no lugar, porque às vezes, por exemplo, se a gente pensar assim, tipo, ficção científica não existiria, romance histórico não existiria. Tá, mas aí é ficção científica, é um cenário artificial. Mas, por exemplo, romance histórico... Mas aí é uma outra proposta. Eu não tô dizendo que tem que ser. Inclusive, eu falei isso. Eu falei que eu não acho que é proibido. Eu acho que se corre um risco maior de criar uma narrativa artificial. Veja bem o que eu falei. É que, tipo, aí tu não vai ser contestado, né? Não, sim. Não é nem nisso. Nisso eu concordo, mas talvez eu acho que a grande questão disso, antes de voltar pro tópico da Luísa, é que, tipo, às vezes a gente espera uma veracidade, assim, que eu acho que não tá na coisa de estar ou não estar, entendeu? Eu acho que tá mais na forma que tu apresenta. E, por exemplo, tu pode... A Cecília usou, sei lá, o exemplo de Montreal. Eu nunca fui em Montreal na vida, mas existem formas de tu mimetizar isso, ou tu pelo menos parecer que tu mimetiza. Sei lá, tipo, eu sempre penso quando falo isso, por exemplo, Balzac. O Balzac quase nunca saiu de Paris na vida e ele fala de boa parte da França e, assim, é um exemplo bobo, assim, mas é pra mostrar que às vezes não é o que tu faz, mas como tu faz, assim, como tu usa a linguagem, etc. Concordo com vocês que às vezes fica mais... Fica difícil fazer quando não teve no lugar, mas... É aquilo, né? Mimetizar não é... Mimetizar, você corre o risco de ficar uma mímica podre. De ficar uma mímica que todo mundo vai falar assim, é mímica. É um risco. Se você, como autor, decide correr esse risco, beleza, vai em frente, vida que segue. Eu, como autora, não correria. Eu, Cecília, não correria. E os autores que eu mais gosto também não fazem isso. Então eu acho que, assim, existe uma questão que é pessoal, e é que eu, na verdade, tô valorizando o aspecto da Luísa, porque, assim, eu acho que a Luísa também, quando no Luzes, quando ela fala tão bem da questão de Canoas e coloca peculiaridades tão específicas de Canoas. Eu nunca fui pra Canoas, mas eu consigo perceber que existem ali algumas idiosincrasias do local mesmo, e da cultura regional, de como tudo aquilo funciona, e como as cidades se relacionam entre si. Da mesma forma que agora, quando eu vejo uma imigrante uma imigrante na Irlanda, eu consigo perceber que ela tá nesse lugar de estrangeira fuçando na Irlanda, assim, sabe? E eu acho que isso, pra mim, como leitora, torna a narrativa menos artificial, menos hipotética, sabe? Senão fica parecendo, assim, eu tenho a sensação que às vezes fica parecendo meus alunos, assim, tipo, eles têm 11, 12 anos e aí escrevem sobre coisas que eles assistem, basicamente, né, sobre as outras coisas, porque a doutrinação não funciona tão bem quanto vocês imaginam. Por incrível que pareça, nunca nenhum deles escreveu sobre Revolução Cubana. Acredita? Nem sobre troca de sexo, né? Enfim, não sai nem um romancinho. Malemar sai uma história de beijinho, assim. E olha só, né? As pessoas acham que a gente tá ensinando as crianças a transar. Mas
mas os meus alunos às vezes vão escrever uma história e eles criam um bairro ultra violento em Nova York, e você olha aquilo e fala, beleza, uma narrativa infantil, né? Por quê? Porque falta algum elemento ali que te pareça crível, assim. Mas, de novo, acho que a gente tá entrando num negócio que é, enfim, percepções, né? Eu quero voltar pra pergunta do Wilton, assim, porque a Cecília falou, por exemplo, do mestrado da Luísa. Como eu sou, sei lá, tipo, meio que amigo dela, eu lembro que ela começou a escrever essa história antes de ir pra Irlanda. Na verdade, eu acho que ela já tinha metade do romance antes de ser aceita lá pra fazer o mestrado de escrita criativa. E é engraçado que ela falou durante o lançamento aqui que ela mudou muita coisa do livro sobre a Irlanda depois de lá, mas não necessariamente nesse ponto, assim, de mimetizar mais, assim, por exemplo, de coisas sobre... e ela tentou até colocar isso um pouco no livro. Depois, quando eu li, eu vi isso bem claro. Por exemplo, do que é um lugar e do que a gente supõe um lugar. Porque a Luísa conhecia basicamente a Irlanda, por causa do irmão dela, que estudou não, acho que ele trabalhou lá, ou estudou lá, não tenho certeza agora. E 2, por, sei lá, notícias, essas coisas, internet em geral. E 2, 3 livros do Joyce, tá? Brincadeira. E se ela ouvir isso, ela vai comer meu cu, e com razão. Mas é engraçado que, tipo, o processo dela mudou, assim, até ela disse que a estrutura do romance mudou um pouco, fora o final. E aí, tipo, o Vilto falou lá antes, por exemplo, da história de falar de, por exemplo, não precisava falar necessariamente do Brasil. Sei lá, tipo, eu não vejo se, por exemplo, sei lá, tipo, a Cecília de Campinas, ela precisa brasileira, ela precisa falar sobre Campinas ou Brasil, porque senão, sei lá, tipo, parece que tu fecha muito, né? A gente espera porque, que nem a Cecília falou, é mais palpável a pessoa falar do que ela conhece, do que é próximo e tal. Mas, e isso é uma coisa que eu acho super engraçada, que eu já vi como super crítica e super exaltação ao mesmo tempo seria, abre aspas, a nova geração brasileira que não precisa falar necessariamente do Brasil, que não é algo, sei lá, tipo, não é bom ou ruim, entendeu? Porque aí de novo a gente volta a coisa lá da ficção científica que eu falei antes, mas eu acho que não tem muito do que a Ceci falou de um deslumbramento assim na nossa geração, que agora é tudo tão fácil, vou pra Irlanda, vou pros Estados Unidos, vou pra Cuba, já que estão mandando tanto, né? Caso alguém queira, inclusive, me mandar, eu não tenho problema de... Pagando, né? Detalhe importante. Não é? Só que, nossa, Cecília, tá aqui sua passagem, pode ir pra Cuba. Nossa, meu, por favor, quebrem essa pra nós. Desculpa. Não, mas é um pouco assim, tipo, parece que existem regras do que deve ser a literatura brasileira. E eu acho isso bem, sei lá, tipo, bem... um capcioso, 2 chato mesmo, porque parece que a Luísa não tem liberdade, ou sei lá, qualquer indivíduo, por ser brasileiro, tem que falar necessariamente do Brasil, etc. Eu acho meio tosco, na verdade. A palavra é tosco, porque quanto ser humano, se locomove, 2, quanto país de imigrantes, eu acho que não existe essa necessidade de, mas eu nasci aqui. Quer dizer muita coisa, entendeu? Às vezes a pessoa nasce num lugar e odeia, às vezes ela ama. Isso não vai tornar a literatura dela obrigatoriamente falar sobre aquele lugar. Então pode ser o Jorge Amado, que falou basicamente da Bahia, porque 1 era de lá e 2 amava aquele lugar e todas as suas contradições e coisas que envolviam a Bahia, mas não necessariamente, entendeu? Eu concordo com a Cecília sobre escrever com propriedade, assim, sobre aquilo que tu domina, assim. Mas eu acho que cada vez mais também, tipo assim, é muito mais fácil eu conseguir informações de outro, sei lá. Eu nunca tive no Japão, mas digamos que eu queira escrever uma história que se passa lá. É muito mais fácil de eu conseguir levantar esse tipo de informação e, tipo, me tornar um mega expert naquele assunto e escrever com aquele cenário do que já foi, né? E o próprio Roberto Bolanho meio que faz isso, assim, com o escritor que ele cria lá no 2666, né? Que eu sei que o Jefferson adora, né? Que, tipo, basicamente tu percebe que o escritor, na verdade, é um bom pesquisador, né? E ele levanta todas as informações pra compor o cenário, assim. Eu acho bem legal, na verdade, a Luísa ter feito isso, assim, sabe? De ter trazido um outro cenário, de levar a escrita dela pra outro cenário. Eu acho que isso também agrega bastante, assim. Tá, a gente já pincelou assim bem rapidamente, disse que o livro é bem fragmentado, mas o que mais que vocês têm a falar sobre a estrutura? Tá, eu queria assim, pra quem não leu o livro, explicar uma coisa que eu acho que assusta um pouco, principalmente se tu não comprou o livro, tu for olhar. Tem imagens no livro, que eu acho que ela literalmente tirou com o celular. O livro é uma brisa louca. Eu quero muito saber o que ela usou pra compor a estrutura desse livro, porque eu quero. E aí que tá, tipo, a brisa louca que a Ceci falou, o livro é dividido em 3 partes. A primeira e a última são arquivos de um pendrive, que
que a Maria Alice recebe entrevistas e pessoas falando sobre a mãe dela, mas basicamente coisas, eu acho, do pendrive. E-mails também. E a parte do meio, que é, digamos, acho que é uns 80% do livro, né, Cis? É a maior, acho que são quase 300 páginas, né? É um bagulho que eu achei a proposta bem inusitada, mas é bem engraçado, que é um manual de como escrever um livro. Como assim? É uma coisa que no Brasil até não tem tanto, mas fora tem bastante. Inclusive, ela deixa uma lista no fim. É porque cursos de escrita criativa em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, eles são até cursos universitários. Então, tipo, você pode fazer faculdade de escritor mesmo, literalmente, assim, sabe? E aí você vira um cara que trampa em jornal, você vira um cara que escreve livrinhos ou histórias escolares, enfim. Então, ao contrário daqui do Brasil, que tem mais oficinas e cursos livres, em muitos países é uma graduação mesmo, né? Então, tipo, esses manuais fazem sentido nesses lugares, né? Porque se é um curso de graduação... E aí, tipo, o que é esse livro? São 366 perguntas, porque a Luísa pensou num ano bissexto. Não, ela falou isso aí, pior que quando tu vê, 366 faz sentido. E é pra te responder uma pergunta por dia. Aí tem perguntas do tipo, a primeira, quantos stress você tem, que é a pergunta do dia 1. Pergunta 90, o que você pensa a respeito da cirurgia estética e qual a diferença entre as cirurgias e fazer uma tatuagem? São perguntas assim, e até perguntas do tipo, descreva uma pessoa que você gosta, ou tente descrever algo. É um manual, basicamente, que a pessoa tem que escrever uma vez por dia pra meio que praticar técnicas, mas, na verdade, o livro não é isso. Essa parte é basicamente a Maria Alice, que comprou este livro, provavelmente, e ela vai preenchendo e alguns dias, inclusive, não estão preenchidos. Tu vê que, por exemplo... Aí eu não sei se vocês querem falar disso, mas quando ela chega em pontos que o leitor acha tenso, tu vê que ela meio passa 1-2 dias sem escrever. Eu acho que o legal dessa fragmentação é que ela, de novo, captura uma coisa que até virou um elemento aí da cultura pop, que é essa coisa de, primeiro, brincar com a procrastinação ou com não conseguir seguir regras com tanta facilidade. A maior prova disso é que ela não consegue fazer durante um ano uma proposta que ela mesma quis, mano, tipo, ela quis fazer um negócio e ela não consegue levar o negócio a cabo, sabe? Isso é muito característico, eu acho que da nossa geração, né, da geração Z, dos millennials aí, tipo, não, beleza, eu vou fazer, aí fica tenso, aí abandona, fica uns dias fora, depois volta como se não tivesse acontecido nada e assim por diante. Outra coisa que também faz parte já das web aí, se a gente fuça bastante, é a vontade de falar sobre coisas que parecem ser muito superficiais, mas que revelam muito. Então, quando você vira e fala assim, sei lá, vou dar um exemplo esdrúxulo, não tá no livro, mas pra vocês entenderem do quanto eu tô falando algo superficial. Tem um perfil no Twitter que chama Enquete Sem Noção. Acho que é Enquete Sem Noção que chama. O criador dessa conta coloca quase que diariamente enquetes em que você tem que tomar uma decisão bizarra. Do tipo, olha só, uma que foi a que eu fiquei mais impactada. Você prefere perder o seu prazer sexual e ficar frígido do resto da vida, ou perder o paladar e nunca mais sentir vontade de comer nada. Então ele falou assim, comer ou comer, tipo, era brincadeira da coisa. O que vocês acham que ganhou? Comer? É que as pessoas preferem perder o paladar? Acho que sim. Óbvio, né? Então, eu também votei em perder o paladar, óbvio, porque, né, gente, ficar sem transar é difícil, ou transando sem sentir nada, sentir difícil demais. Não, ganhou com quase 60% não perder o apetite, não perder o paladar. Tá errado isso, eu tô dando razão pro que perdeu aqui. Então, aí eu fico pensando, por exemplo, o quanto isso parece uma coisa tonta, mas o quanto isso diz a respeito, por exemplo, de um determinado, sei lá, a gente pega psicanaliticamente, assim, do prazer oral, o prazer mais elementar num momento de crise, de tensão, é o do que você não quer abrir mão, sabe? Voltando pro livro, são essas pequenas respostas que parecem extremamente superficiais, distantes, que não tem nada a ver, que vão nos revelando coisas muito íntimas e ajudando a gente a construir toda a história, e a Maria Alice, e a mãe, e tudo mais, com muito mais clareza. Então, é uma leitura que você tem que fazer, mas que só decodificar o texto, ou refletir em cima do que você decodificou, não vai fazer tanto sentido. Você tem que conseguir pensar e fazer algumas projeções, assim. E aí, invariavelmente, você vai pensar na sua própria resposta, no que você colocaria, enfim. Meio que entra nesse diálogo, assim, que eu vejo que é muita proposta da obra da Luísa como um todo, estabelecer esse diálogo com o leitor. Acho que as obras dela nunca são completamente fechadas. Eu acho que isso é um ponto muito forte. Acho que a coisa é aberta de uma forma que aquilo vira quase que um fórum mesmo com o leitor. E eu acho isso muito brilhante, e acho que agora ela conseguiu trazer isso pra estrutura com essa segunda parte muito louca aí do livro. Mas que pode pegar o leitor como de surpresa. Você pode falar, ué, imprimiram errado. Alô, Companhia das Letras. Não imprimiu
meio errado. Eu jurei que a Ceci ia falar num ponto, assim, de se comunicar com o leitor, tipo Yahoo Respostas, alguma coisa assim. Também tem esse quesinho, assim, porque Yahoo Respostas, que é coisa mais divertida que Yahoo Respostas, nunca encontrei. Se vocês tiverem curiosidade um dia, busquem pessoas que acham que estão grávidas no Yahoo Respostas. Vocês vão descobrir pessoas que acham que estão grávidas porque sentaram num lugar quente no ônibus, enfim. Você vê e fala, mano, o mundo acabou faz tempo já. Então, eu acho que tem essa pegada, mas é uma pegada de novo, de solidão e de falta de norte, né? Porque você fala de banalidades e nas banalidades você revela o quão perdido ou perdida você está, os seus medos, os seus receios, a sua autodepreciação, a sua frustração consigo mesmo, com não conseguir realizar aquilo que você gostaria, enfim. Eu acho que é na banalidade que a coisa concretiza, assim, sabe? E talvez esse seja o ponto forte pra mim dessa segunda parte, assim, mostrar que através que a banalidade e o superficial, que são uma característica marcante da nossa sociedade hoje, primeiro, eles têm uma cara, ou seja, eles têm uma forma, e a forma é um quiz de perguntas irrelevantes, e segundo, eles têm um desespero escondido neles, assim, sabe? Ou seja, o desespero é comer ou comer? Comer ou comer. Que nível chegamos? Vocês acham que a galera prefere não trepar mais, velho, do que parar de comer? E aí eu fiquei indignada, eu fui olhar os comentários, falei, não é possível. Acho que a galera botou errado, e tinha um cara que colocou lá, eu como 5 vezes ao dia e transo 0 vezes, a conta é fácil. Eu falei, mano, não. Todos a favor de caminhar pro fim do podcast agora, porque depois desse comentário que a Cecília lembrou, eu não tenho mais fé na humanidade. É trágico, muito trágico. Muito bem, esse é o nosso podcast aí sobre o último livro da Luisa Geisler. E, gente, quais as perguntas, então, que nós temos para fazer ao nosso público? Você prefere aquelas... Cara, a gente poderia começar um quadro assim, vocês concordam? A gente deveria terminar todo o podcast com uma enquete esdrúxula do tipo, você prefere perder o paladar ou ficar sem sexo o resto da vida? Se tu acha a ideia boa, deixa nos comentários que eu e a Ceci, a gente vai revelar uma pergunta dessas toda semana. Eu acho que vocês podem votar a favor, porque aí a gente vai abrir enquetes bizarras e vai ficar muito famoso. Também fale se vocês já leram o livro e se gostaram, mas foquem nas perguntas, foca na Ceci. E assim, ó, se vocês tivessem que descrever essa nova geração aí de pessoas que nesse momento estão entre 25 e 35 anos, vamos considerar isso uma geração. Como que vocês definiriam em um tweet no máximo? Um tweet das antigas, ok? Conceito, tá ok? Tweet das antigas é bom também. 140 caracteres no máximo, né? Não vem com essa história de 280, que isso aí é várzea. No meu tempo, aquelas que já começam, né? A Cecília quase disse tweet raiz, né? Tweet raiz. Tweet raiz. Sem tweet Nutella. Respondam aí as perguntas desse podcast. Vamos explorar novas ideias, ou não. E é isso. Esse foi o nosso podcast de hoje. E até o próximo programa na semana que vem. Valeu!